Fala pessoal, tô começando mais um Resenha 90. Eu sou Samuel Benassi. Eu sou o Luiz Guilherme. E esse é seu podcast sobre futebol carioca. Começando agora. É isso aí, a gente vai, como sempre, né? Apesar de ser o segundo programa, fazer um panorama dessa semana dos clubes cariocas, né? Dos jogos da Libertadores, que é um ponto importante da gente falar sobre, e também dos bastidores. Algumas polêmicas também, polêmica de John Textor, o próprio Vasco da Gama, que vive um momento instável, e é importante falar sobre isso também fora do gramado. E a semana da Libertadores começou muito ruim para os cariocas, muito ruim acho que para todo mundo, menos para o Atlético Mineiro, que foi o único brasileiro que venceu. Mesmo tendo a final do Campeonato Mineiro, jogou com o time titular e conseguiu vencer o Caracas. Obviamente, né, o futebol venezuelano é muito mais fraco do que o nosso, mas mesmo assim, não dá para tirar o mérito do Galo, né? E, cara, a estreia dos times cariocas assim me deixou muito decepcionado de certa forma, porque eu não esperava que, por exemplo, o Flamengo ou até o Botafogo, ou o Fluminense mesmo, os três, nenhum deles perderia, né? Nenhum deles empataria. Eu achava que o Flamengo ia vencer com uma grande tranquilidade. O Botafogo, acho que foi o jogo mais difícil, né? E a gente vai pontuar isso aqui na hora de falar do Botafogo. Mas assim, eu achava que, com a força da torcida, 7 anos sem jogar Libertadores, a torcida tá junto, e foi junto. Ingressos esgotados. Os ingressos esgotaram, mas o time não correspondeu, né? A gente vai pontuar isso, o Fluminense também, atual campeão, né? Exatamente, falando então já dessa estreia do glorioso do Botafogo, foi abaixo do esperado, né? Foi muito abaixo do esperado, o jogo muito abaixo, o time estava bem desorganizado. Mas é assim, é bom a gente também dar um mérito pro Junior Barranquilla, o time da Colômbia, que tinha o Ceará, que jogou no Atlético Mineiro, jogou na MLS por um bom tempo. Ele já tem uma certa idade, mas jogou bem. E também o Baca, né, que era atacante, jogou na Atalanta, no Milan. 2 gols no jogo. 2 gols no jogo, jogou muito bem. Então assim, a gente não pode também tirar o mérito dos caras que conseguiram esse feito, né? Eles entraram com uma cabeça diferente do Botafogo, né? Eles tiveram parece que uma concentração maior, eles entraram de fato no jogo, e o Botafogo jogou meio disperso, parecia que estava perdido dentro de campo, né? E o pior eu acho que é perder em casa, porque uma coisa é você perder na altitude, tudo bem, tem horas de viagem, tem altitude que é muito difícil, agora você perder em casa, diante da sua torcida, no seu estádio, na estreia, né? Na estreia, depois de 7 anos, então eu acho que assim, é muito complicado o torcedor botafoguense. Não era uma expectativa de jogo fácil, mas ainda é uma decepção de certa forma. Exato. Assim como também não era uma expectativa de jogo fácil contra o Red Bull. Exatamente. Tanto que não foi nenhum dos dois jogos. E conseguiu superar, né? Exatamente. O jogo já começou um pouco polêmico, né? Aquele pênalti que aparentemente nas regras é pênalti, mas que não faz, pra mim, muito sentido, na minha opinião. Eu também não achei pênalti. Porque ele praticamente chuta a bola na mão do defensor e cria um pênalti. Então, parece um pênalti artificial, um movimento completamente natural dele correndo, ele marcando. Eu me lembro do Brasileirão, acho que 2014, que virou uma polêmica na época, que todo jogo que tinha uma bola na mão, né, uma mão na bola ali sem querer, era sinônimo de pênalti. Então, me lembrou muito aquela época que sempre era toda hora pênalti. E assim, eu acho que ele nem chamou o VAR na hora, ele deu o pênalti e ficou por isso mesmo. Estraga um pouco o espetáculo, né? Fica um futebol muito de regras, técnico, mas o Botafogo não perdeu só por isso, né? O Botafogo sofreu para jogar, não conseguia armar muitas boas jogadas e, assim, não representa muito o momento que ele estava antes com o Fábio Matias, interino, que nos 11 jogos perdeu e empatou uma vez, e sendo essa a derrota única dele, né? Sim. E era um momento bom do Botafogo, conseguiu passar o Bragantino, né? Então venceu o clássico logo depois também, né? Vivia um bom momento, exatamente. Ganhou a Taça Rio, que era obrigação, mas ganhou, é um título. A gente gosta de desmerecer, mas querendo ou não, é um título pra ele, né? Ele pode falar que ganhou um título. É melhor do que perder a Taça Rio, com certeza. Exatamente, é isso que eu falo. Tá ali, é que nem sul-americano, ninguém quer jogar, mas quando tá jogando tem que ganhar. Leva a sério. Exatamente. E, bom, o Fábio Matias fez um bom trabalho, né? E surgiram algumas especulações. Sim, a especulação foi que talvez ele poderia sair pra seleção sub-20, né? Ou para algum outro clube de Série A. Chegou a proposta, né? Disseram notícias que chegou alguma proposta de um clube de Série A para ele. O clube não revelado. E também, ou a opção de ficar, ou seja, ele tem a opção de sair para algum clube de Série A, ser treinador, ter essa oportunidade logo, em algum outro clube, ir para a seleção sub-20, que eu acho que daria muito certo. Seria uma boa vitrine, né? Sim, uma ótima vitrine, ele já treinou equipe sub-20 por muito tempo.
ou ficar como interino do Botafogo, que é, vamos pôr assim, entre aspas, como uma zona de conforto. Porque, querendo ou não, cara, ele tem um aproveitamento bom no Botafogo, realmente o jogo, a derrota dele foi feia, não foi o que o torcedor queria, mas ele não pode se resumir àquela derrota. Ele fez um bom trabalho enquanto esteve à frente do Botafogo. Então, assim, eu acho que seria bom ele ficar pro Botafogo, pro clube ali, ele já conhece os jogadores, conhece o elenco, conhece o ambiente do clube. Eu acho que seleção do sub-20, para um cara que entende de sub-20 como ele, é sempre bom a gente ter um treinador assim. Acostumado, né? Então, o último exemplo foi péssimo, né, que foi o Ramon Menezes, que, assim, nunca como treinador ele fez um bom trabalho, a verdade é essa, nunca como treinador ele fez um bom trabalho, e aí ele ganhou de presente essa vaga na seleção, e não deu muito certo, tanto que o Brasil não vai para as Olimpíadas de jogar futebol. Exatamente, fica nas costas dele, né? Tenebroso. Ou ele pode dar um passo à frente da carreira e ir para algum clube, só que, assim, qual clube da Série A seria esse que chamaria ele? Eu sinceramente não acho ele muito pronto. A própria torcida do Botafogo não sentia que ele estava pronto. Exatamente. Existia algum burburinho de deixar ele mesmo, porque já estava funcionando, mas voltaram um pouco atrás por causa desse jogo também, né, principalmente. Ele mostrou que não está pronto para ser o técnico do Botafogo, que tem os objetivos altos esse ano. Né? Exatamente. E eu concordo contigo, se ele continuasse no Botafogo seria muito bom para a transição do novo técnico. Fábio Matias, que chegou junto ao Textor, no Rio de Janeiro. Arthur Jorge. Fábio Matias é verdade, Arthur Jorge. Chegou junto com o Textor, no avião junto com ele, e já começa essa transição. Então acho que o Fábio Matias seria um ótimo nome, porque ele já está ambientado, sabe? Sim. Conhece os jogadores, né? Exatamente, já formou uma equipe lá dentro. E eu acho que o Botafogo se queimou muito com a questão do interino, que foi o Lúcio Flávio no ano passado, né? Que ele começou bem, aí depois decaiu tudo, ele saiu do clube, e era um cara querido pelos jogadores, os jogadores que pediram para que ele ficasse. Então, assim, eu acho que o Botafogo fez certo pelo exemplo do ano passado. E, cara, o Arthur Jorge, assim, pelas análises que eu venho vendo dele, ele é um técnico que gosta de jogar ofensivamente, né, defendendo, ele gosta de jogar num 4-4-2, mas ofensivamente ele gosta de jogar num 3-4-1-2. Mais ou menos o que o Palmeiras está jogando agora, né, com o Hendrick, o Flaco e o Rafael Veiga armando o time. Cara, eu tô com uma expectativa muito alta, porque foi o que eu falei no último podcast, era um técnico que estava, até meses atrás, estava treinando um time de Premier League, de Champions League. E agora, tá treinando o Botafogo, sabe? Isso é muito maneiro. Mas ele tem que mostrar trabalho, cara. Não adianta ele só ter treinado o clube de Champions League, porque o Bruno Lage também fez isso. Exatamente. Entendeu? Já treinou na Premier League, botava o Diego Costa ao invés do Tiquinho, porque o Diego Costa jogou a Premier League e o Tiquinho não. E não deu muito certo no Botafogo. Exatamente. Né? Então, assim, ele tem que mostrar serviço, cara. Ele tem que entender que o time é aquilo ali que tem, talvez vai chegar peças novas, né? Eu estava lendo hoje que o Igor Jesus, jogador lá dos Emirados Árabes, teve algum problema no pagamento e não sabe se ele vem ou não, que é um ponto, que era do Curitiba, um bom jogador. Mas vamos ver, cara, o que vai ser. Falaram também do Thiago Almada, que é craque lá na MLS, campeão do mundo com a Argentina. Ia ser um bom nome pro Botafogo. Ia ser um dos melhores meias do Brasil, cara. O meio de campo do Botafogo não deu muito certo, né? Nesse jogo, na estreia da Libertadores, foi uma das principais partes que não funcionou. A zaga e o meio de campo. A zaga e o meio de campo. Eu acho que tem jogadores ali que o ciclo já acabou no clube. Um exemplo, eu acho que é o Eduardo. Acho que não tem mais um clima assim pra ele ficar. Acho que seria bom ele buscar outro clube, um clube menor, tipo, de menor expressão, até de maior expressão, porque é um jogador rodado, um jogador experiente. Mas o momento dele não é bom. Até o Lucas Altti, que foi contratado, que teve um bom momento no Goiás, não tem funcionado muito bem. Ainda não desencantou no Botafogo, né, infelizmente. Não parece ser um zagueiro titular para os objetivos que o Botafogo tem, não. De fato. E, bom, o Fábio Matias, concluindo sobre ele teve um bom resultado, mas a maioria dos jogos foi de Campeonato Carioca. Sim. Então não é um campeonato que você pode levar em consideração para o resto do ano, né? Sim, outras dificuldades, outro patamar de responsabilidade. E, bom, você tem mais alguma coisa a acrescentar do novo técnico? De como ele pode usar o time? Cara, eu sei que ele usa muito bem o centroavante, gosta muito dele fora da área. Eu acho que o Tiquinho vai ser essencial nesse time para fazer o pivô ali, para a bola, para ele chamar mais a marcação. Eu acho que, cara, eu tô com uma expectativa muito alta no Arthur Jorge, sem brincadeira. Eu acho ele um bom técnico, acho que vai dar certo no Botafogo. É o que eu espero. E o que eu acho também, né? Na época que o Tiquinho estava jogando muito com o Luiz Castro, ele saía bastante da área. Ele ajudava a compor o jogo. Eu tô vendo que ele tem muita dificuldade hoje de fazer isso. Parece que ele tá tendo muita dificuldade, não sei se é o esquema tático do Fábio Matias, não sei qual vai ser o tipo de conversa do Arthur Jorge com ele, mas assim, eu acho que vai dar certo
essa parceria dos dois. O Fábio Matias conseguiu ter bons momentos, né? O Gatito é um goleiro que voltou a atuar. Sim. E que elogiou bastante. Para pontuar o último, até uma coisa que eu escrevi aqui, eu acho que vai ser importante nesse time, um jogador que vai ser importante, acho que vai ser o Patrick de Paula, cara, porque ele passou muito tempo machucado, tanto que ele voltou na partida contra o Boa Vista, na Taça Rio, né? Se emocionou depois de muito tempo fora dos gramados, um jogador que surgiu muito bem no Palmeiras, todo mundo tinha certeza que esse garoto ia estar no futebol europeu em coisa de 2 anos. Teve muitas lesões até no Palmeiras, teve problemas extracampo também. O Palmeiras vendeu para o Botafogo, era um sonho dele jogar no Botafogo. É um garoto com muita qualidade, canhoto, bate bem na bola. Tem potencial. Tem muito potencial. Eu acho que ele vai ser muito importante, cara, pro Botafogo. Eu acho que o Arthur Jorge vai gostar dele. Ele em alto nível vai render bastante no futebol brasileiro. Tomara, né? Merece. Pode funcionar. E bom, saindo um pouco dos gramados, no Botafogo existem essas questões polêmicas de John Textor, que invadiu os bastidores nessa semana, apesar da estreia importante da Libertadores. Existia essa conversa, essa preocupação, porque é um caso que é relevante. É mesmo. Não é uma coisa boba que está acontecendo, né? É assim, muito grave o que ele tá falando. E assim, se ele tiver certo, cara, que as atitudes sejam tomadas de forma correta, né? Uhum. Porque a gente aqui não tá falando porque, um exemplo, a gente é botafoguense, a gente quer que o título 2023 seja vingado. Né? Vingado é nem dado, né? Porque o Botafogo não ficou nem segundo. Então, sim. Seria o Grêmio, se fosse o caso, assim, entre aspas, né? Sim. Mas, cara, eu acho que se tiver realmente algum esquema, alguma coisa, tem que ser descoberto, né? Qualquer coisa, assim. O que eu fico muito... Sei lá, eu fico muito 880 nessa questão do Textor. Não sei se ele tá falando sério, porque, cara, se você tem essas provas e tem áudio, tem ligação, por favor, mostra pra gente, bota isso na mesa pra todo mundo ouvir. Porque a gente precisa saber disso, cara. Ele tá fazendo quase um espetáculo midiático. Exatamente, ele tá tirando a atenção do Botafogo em campo pra botar nele, falar que... E atrapalhando o Botafogo, atrapalhando muito. Pra quem não viu, né, ele acusou que existiu manipulação no campeonato passado, em 2022 também. Sim. Mais de 100 jogos, de acordo com um relatório feito pela Good Game, que é uma empresa francesa que trabalha com inteligência artificial, né? Essa empresa trabalhou num caso de handball na Sérvia e que descobriu, de fato, um problema relacionado com corrupção dentro do esporte. Porém, o próprio presidente da empresa disse que o trabalho deles é dessa análise com inteligência artificial para ver se um movimento, um lance é comum, é um movimento normal ou existe alguma coisa que faz ele parecer artificial. E é uma prova, esse relatório seria uma prova, mas que necessita de outras. Porém, o John Textor apenas disse sobre esse relatório feito, com esses mais de 100 jogos, inclusive fazendo o São Paulo emitir uma nota oficial sobre o jogo contra o Palmeiras. Absurdo, né? Porque o São Paulo simplesmente emitiu uma nota dizendo que os jogadores perderam por falta de qualidade mesmo. Porque exatamente. Ninguém entregou nada, porque era um clássico. E, assim, é uma questão bem complicada, né? Porque tem mais de 100 jogos, supostamente. Tem vários envolvendo o Palmeiras, o que também fez a Lélia Pereira se pronunciar. Então tá gerando uma polêmica no futebol brasileiro num todo, né? E essa polêmica vai se arrastar até ele comprovar que ele tem realmente os dados e que se comprovar que teve fraude. Aí acaba a polêmica. Enquanto ele não mostrar as provas, vai ficar nisso. Esse áudio também que, aparentemente, um árbitro reclamou de propina também é um fato importante, né? Dentro disso. Sim. Então, vai haver algum julgamento, talvez não, né? Já foi anunciada uma CPI, abrindo no começo de abril sobre isso, então tá se tornando algo bem maior e pode ser uma bola de neve. Nos próximos capítulos sobre, isso é só o começo, eu acho. Vai durar bastante. Vai servir bastante. Ele entregou provas Ele foi na cidade da polícia entregar provas essa semana. Tanto que ele chegou no jogo, quando ele chegou do jogo, ele chegou da cidade da polícia. Chegou atrasado ainda. Vendo o jogo pelo celular. E ele entregou essas supostas provas, porém ele não entregou ao STJD. Então ele já foi julgado, já foi denunciado por isso, vai ser novamente, porque ele teve um prazo de 3 dias para entregar e não entregou. Então, essa polêmica vai se estender um pouquinho. Vai se estender por um bom tempo. Agora vamos falar de Flamengo? Vamos pra Gávea um pouquinho? Vamos pra Gávea um pouquinho. Que teve estreia na Libertadores. O Flamengo estreou na terça-feira contra o Milionários. Na altitude. O jogo foi bem difícil e foi bem abaixo, né, cara? Porque o Flamengo jogou bem abaixo do esperado. A gente esperava que o Flamengo,
pela boa final do Carioca que fez, pelo bom time que tem, o bom técnico que tem, que é o Tite. O elenco do bilionário Flamengo. Exatamente. O bilionário contra os milionários. Exatamente. E assim, eu acho que isso se deve muito pelo fato da altitude, como eu já tinha dito, também o desgaste físico dos jogadores, né? O Léo Pereira foi poupado. Muito se falava que seria o Fabrício Bruno pela data FIFA, né? Mas foi o Léo Pereira que jogou o Davi Luiz. E já entrando também nesse caso do Davi Luiz, eu acho que ele jogou mais por uma questão para gerir o elenco ali, porque o Léo Ortiz chegou, né? Obviamente, e aí muito se espera do Léo Ortiz. Uma contratação muito cara. Exatamente, Uma novela que ficou se estendendo por um bom tempo também. Mas eu acho que o Tite veio ali chegou no Léo Ortiz, já tem uma certa intimidade por causa da seleção brasileira. Deve ter falado que no Flamengo aqui é diferente e tal. E por enquanto ele vai ser esse quarto zagueiro, o Léo Ortiz, mas quando ele entrar, eu acredito que aí o Davi Luiz vai para quarto zagueiro e o Léo Ortiz seja esse cara. Provavelmente ele vai tomar o espaço do Davi Luiz. Com certeza. Vai brigar pela titularidade, inclusive, que não chegou para ser titular absoluto, mas exatamente. Pelo preço, pelo grife, né, que teve, toda essa contratação, ele vai chegar para tentar essa vaga, né? Sim. E o Flamengo jogou abaixo mesmo, teve o desgaste, porque ele não poupou no Carioca, na vitória sobre o Nova Iguaçu. E foi um jogo que, ainda assim, teve algumas ausências, né? Talvez a principal tenha sido do meia, do De La Cruz, que sem ele parece que o Flamengo não funcionou muito bem. O caso do De La Cruz me lembra muito o caso Paulinho, 2011, 2012, que o Paulinho jogava mal naquele time do Corinthians, o Corinthians não ia tão bem. O Paulinho jogava bem, o time do Corinthians voava. Mesma coisa o Elias em 2015, naquele Corinthians também, o próprio Renato Augusto. São jogadores que são o famoso motorzinho do time. Né? Ele tem que produzir ali para o time encaixar. É um cara que ele arruma o meio campo. Né? O De La Cruz veio para isso. E joga muito o De La Cruz. Vem jogando muito bem, fez muita falta, teve uma febre que parece, né? Uma virose juntou com uma febre, não pôde ir nem pro banco. Febre, e também, cara, data FIFA, jogou bastante tempo pela seleção uruguaia, isso deve ter desgastado bastante. O Flamengo vem desde o começo do ano, desde a primeira semana no ritmo intenso de treinamento, de jogos, e vai ser um ano bem pesado, né? Porque você disputar a Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores com intensidade, vai desgastar bastante. Então, sem contar que vai ter a Copa América, né? Exatamente. Talvez o Brasileirão não pare. E aí vai perder De La Cruz, Arrascaeta. O Flamengo vai sofrer muito com ausências. Vai. E também o desgaste. Então, talvez seja algo para abrir o olho, agora que a janela dentro do Brasil abriu, né? Alguém para repor no lugar do Arrascaeta, que não tem um substituto imediato, por exemplo. Então, é importante ficar um pouco de olho nessa questão do desgaste físico, que foi o que, de certa forma, atrapalhou bastante o jogo. O Flamengo não entrou com aquela cabeça focada para vencer, e todo clube que jogar contra o Flamengo vai ter o jogo da vida. Com certeza, ainda mais agora no futebol sul-americano, tá todo mundo vendo que só os brasileiros vêm ganhando a Libertadores. O Flamengo com um timaço em 19, um time muito bom também em 22. Sem contar que em 21 também chegou na final muito bem. Então, assim, todo mundo fica com um receio do Flamengo, do Palmeiras, do Fluminense, do Galo. Então, assim, nós somos agora os favoritos. Nós somos os bichos papões, podemos dizer assim. Porque antigamente era Boca, River, Independiente, mas agora é Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Galo, Inter, Grêmio. Bem que o Inter não tá na Libertadores, mas Grêmio. Cara, uma coisa que eu pontuei nesse jogo foi o gol que o Flamengo levou. Que ele começa num erro do Vina, né? Eu vi muita gente falando que o erro foi do Rossi. O Rossi foi muito bem, ele achou um passe no Vina, o Vina não dominou, e aí surgiu o gol do Daniel Ruiz, né? Mas assim, muita gente criticando o passe do Rossi, mas eu não achei que foi falha dele, foi mais falha do domínio. Sem contar também que o Igor Paixão, o volante, que é muito bom jogador, sentiu o jogo. Parecia nervoso. Parecia um pouco nervoso. Mas isso é normal, acho que todo moleque que joga um jogo desse grande, primeiro, logo de cara, uma altitude, um time que você não conhece, é difícil. E também a mal partida também do volante Alan, né? Que veio a preço de ouro, veio numa briga com o Atlético Mineiro para querer jogar no Flamengo, e até agora não mostrou para o que veio, né? Ele não vem jogando bem nesses últimos jogos. Tanto que se especulou-se no Maicon, que é um outro volante canhoto também, meio que para brigar com o Alan ali, né? Com o Alan no Flamengo, no Maicon no Corinthians. Então, assim, não tá funcionando. Eu não sei o que acontece ali com ele, se é cabeça, se é lesão, porque ele teve muitos problemas também que afastaram ele dos gramados. E não parece que encaixa, né? Exatamente, parece que não encaixa. Eu não me recordo de um jogo bom do Alan, que ele tenha dado bem, né? E apesar desse resultado, o Flamengo continua sendo o favorito do grupo, tem um elenco para isso, tem um bom treinador para isso, e não é uma preocupação muito grande.
Sim. Mas tem que ficar alerta para não acontecer novamente. O maior problema acho que seria a derrota, cara. Acho que Com certeza. Conseguir o empate ali tá bom, 1 ponto pelo menos. O próximo jogo é em casa, na quarta-feira, no Maracanã. Então, assim, é se garantir mais em casa do que e segurar um empate nas altitudes que jogar, né? O Flamengo vai jogar mais altitude, né? E, bom, falando em outros jogos do Flamengo, vai ter agora a final do Carioca contra o Nova Iguaçu, que praticamente já está ganha. O Flamengo provavelmente vai ganhar, é muito difícil que perca, foi uma distância, né? Uma vantagem de 3 gols, então é difícil que o Flamengo perca esse título e pode ser quase um jogo festivo até. Pode ir sem toda a força total, poupar talvez a Arrascaeta. Sim, com certeza. Que é perigoso de você ter uma lesão no jogo que não tem, de certa forma, não tem pra quê, importância, né? Não tem pra quê. É claro que respeitou o adversário, foi com tudo no primeiro jogo, então sim. Não é uma desfeita, mas sim uma gestão, né, do elenco. É importante botar todo mundo pra jogar também, uma final, né? Por mais que seja com o Nova Iguaçu, é uma final, né, cara? Então tem que, com a cabeça bem focada, claro que pode poupar um jogador ali, aqui, ou botar no final do segundo tempo, ou jogar só um tempo com o jogador e trocar. Mas acho que é isso, o Flamengo bem difícil que perde, né? Acho que vai ser um jogo até bom, cara. Acho que o Nova Iguaçu vem para tentar propor essa virada extremamente difícil, mas acho que se vem para propor é porque acredita que pode fazer. Então acho que vai ser um bom jogo. E o Flamengo, claro, respeitando, pode continuar, deixar um jogo muito bom de se ver mesmo. Não pode subestimar o adversário jamais, né? Sim, não pode. E... provavelmente campeão. Agora, indo um pouquinho já pro lado de Laranjeiras, deixa eu falar um pouquinho sobre o Fluminense, outro clube carioca, o campeão da América, que sofreu um pouquinho nessa estreia de Libertadores, né? Verdade, uma estreia bem abaixo, marcou muito também pela extrema posse de bola e pouquíssimas finalizações. Então, isso pegou muito a torcida, tá muito... a gente já vem falando que a torcida está criticando o Fernando Diniz pelo futebol fraco que vem mostrando, né? É um futebol que ele não abre mão, é o estilo dele, né? Exatamente. E essa questão da finalização chega até a ser um pouco alarmante, assustador você parar para pensar que desde o jogo contra o Botafogo, teve as 2 finais do Carioca, o Fluminense não fez uma finalização gol. Existiu o chute bloqueado, por exemplo, e não finalizava. Quase cerca de 240 minutos sem chutar gol em jogos oficiais. Então, é um dado um pouco assustador. E só foi mudar isso quando teve um chute, só que na verdade foi um cabeceio. Então, assim, bola no pé, em direção ao gol, que seria o chute, né? Na essência, não teve. Então, é um dado alarmante, cara. Desse futebol do Diniz, que ele não abre mão, mas que é a característica dele. Eu acho que o Fluminense sentiu muito a falta do Germancano, cara. É impressionante como o Fluminense sentiu a falta de um centroavante ali, né? Porque tem o Lelê, mas o Lelê não chega, assim, qualidade, todo respeito ao Lelê, que é um bom jogador, né? Que se provou um bom jogador, mas ele não chega na qualidade do Germancano ou até do John Kennedy, que também não jogou por suspensão. E, assim, eu acho que o Fluminense tinha que... Assim, eu falo isso desde o ano passado, o Fluminense tem que finalizar mais, cara, porque só fica tocando a bola e tenta achar o espaço, e os outros times acabam estudando o outro time. Não tem como. Todo time hoje, principalmente na Libertadores, tem um departamento de scout que vai estudar outro clube. Então, assim, o Fluminense tem que mudar um pouco a estratégia em algumas horas, tem que tentar arriscar mais. Eu acho que é importante. O Diniz, que é um cara que sempre fala isso, toca a bola atrás, mesmo se perder, se tomar gol, a gente corre atrás e consegue. E, assim, um ponto negativo também do Fluminense são as lesões, cara. Tem um alto número de lesões de jogadores com importância, né, dentro do clube. Sim, e o Renato Augusto machucou nesse jogo, né? Durante o primeiro tempo, se eu não me engano. Renato Augusto machucado, o Manuel também, zagueiro machucado, Gabriel Pires, que veio do Botafogo, também machucado, Keno, atacante tão importante na final da Libertadores, na campanha da Libertadores, machucado, o zagueiro Marlon machucado, né? Talvez esse jogo nessa terça-feira agora... John Kennedy também, né? Machucado. Não, o John Kennedy ele não jogou por... ele estava suspenso no jogo da LDU. É verdade, é verdade. O Germancano deve voltar no jogo na terça-feira, né? Então já um problema a menos pro Diniz. Mas assim, acho que o Fluminense tem que arriscar mais, cara. Tem que tentar mais, sabe? Tem que finalizar mais. Tem bons jogadores que finalizam bem, como o Cano, o próprio John Arias, um jogador bem inteligente, um cara que sabe armar ali jogada, sabe finalizar, um cara que sabe chegar na área. Então tem que partir pra cima, tem que mudar um pouco a estratégia, algumas horas do jogo. Isso é normal, cara. Todo técnico tem que fazer isso. Tem que arriscar, até o Guardiola.
É necessário inovar às vezes, né? Exato, O futebol exato. dele pode ficar batido. Por Exato. exemplo, é claro que é uma comparação extrema, mas contra o Manchester City, o futebol dele não existiu. Ele conseguiu ficar alguns minutos tocando a bola, mas não conseguiu apresentar um perigo. Então, é um futebol que pode ser neutralizado. Então, Não, a gente apresentou precisa- perigo, mas assim, já era segundo tempo, estava 3-0 e um jogo sabe? praticamente ganho. E o Alianza Lima entrou bem forte, bem concentrado, e o Fluminense parecia que não estava conseguindo fazer o futebol dele. Começou bem, nos primeiros minutos do jogo jogou bem, parecia que ia ser um jogo tranquilo, mas sofreu bastante com contra-ataque. No final do primeiro tempo podia ter levado 2, 3 gols, então foi um jogo que o Fluminense deixou muito a desejar. Deixou mesmo. Apesar desses desfalques, não era para... assim, teve mais de 14 dias para se preparar para esse jogo, desde que foi eliminado do Carioca, então tem que abrir um pouquinho o olho de início para isso, ver ceder um pouquinho às vezes, mudar esse estilo de jogo, porque não funcionou, precisa ser um pouco mais ofensivo. Ele tem aquela segurança atrás, na defesa, para poder arriscar no ataque, só que não funciona quando ele arrisca no ataque e não tem essa seguridade lá atrás. Então precisa entender um pouco mais para adaptar esse estilo de jogo, porque é uma nova temporada e não vai funcionar da mesma forma que funcionou no passado, precisa mudar um pouquinho. E pro próximo jogo contra o Colo-Colo, eu acho que pelo fato de o jogo ser em casa, com apoio de torcidas, de ingressos já esgotados, eu acho que o Fluminense tem tudo para vencer Colo-Colo. Se o Germancano voltar nessa terça que a torcida espera, que o time espera, eu acho que o Fluminense tem tudo para ganhar do Colo-Colo e engatar a primeira vitória aí em casa, com a torcida, em peso. Eu acho que o Diniz tem que mandar o time chutar, tem que mandar o time para frente para tentar arriscar, cara, porque em casa não tem como. Uma coisa é você perder numa altitude, fora de casa, o caso do Flamengo, se fosse o caso, jogar uma final, um clássico no Carioca, poupar os jogadores, é super, super viável, né? O próprio Palmeiras fez isso, o Grêmio fez isso também na sua estreia, mas assim, tem que arriscar, cara. O Fluminense tem que partir pra cima mesmo. Ainda mais porque durante essa janela de transferência ele incorporou o elenco, deixou com bons nomes do banco. O Terãs, por exemplo, é um bom nome que não vem atuando muito bem, mas que tem um espaço lá para dar certo. Então, o time reserva do Fluminense era para ser um time muito bom. E, apesar disso, com os desfalques não funciona muito bem, mesmo com tempo para isso. Sim. Então, ver essa expectativa para o próximo jogo. É claro, quem quer ficar em primeiro lugar numa Libertadores tem que ganhar os jogos em casa. Sim, é obrigação. Então, o Fluminense precisa começar a ganhar. Exatamente. E agora, para finalizar nosso giro pelo futebol carioca, vamos falar dele. Um clube que não jogou Libertadores, está trabalhando aí pro começo do Brasileirão, que é o Vasco da Gama. E mesmo sem jogar, já vem sofrendo... O torcedor já vem sofrendo, Poxa, sem ver o time entrar em campo, né? Acho que o principal dessa semana que mais chamou a atenção foi a lesão do craque Dimitri Payet, que teve uma pequena lesão no ligamento, não rompeu, então não é tão grave assim. que bom, né? Mas, exatamente, mas cerca de um mês para voltar, para se recuperar e para começar a ter o treino com a bola no pé. Então, talvez 2 meses sem jogar, no máximo, e pode estrear contra o Atlético Paranaense, ou até um pouco antes, mas E o Atlético Paranaense vai ser em qual rodada? vai ser mais ou menos na metade do primeiro turno. Eu não lembro de cabeça a rodada, mas ele vai perder alguns jogos do Sim. Brasileirão, mas não é uma preocupação para o longo da temporada, vai ser algo curto. Então, focado, agora, assim, o Vasco já tinha que estar focado na questão do mercado de transferências há muito tempo, porque o time está bem fraco. E agora procurar um meia, né, pro banco, para ser banco do Payet. Eu trouxe aqui 3 nomes que eu acho que o Vasco poderia olhar com carinho, né? Um deles foi até ventilado. Primeiro aqui eu botei o Shailon, do Atlético Goianiense, que já jogou no São Paulo, jogou no Chapecoense. Vem fazendo um bom começo de campeonato goiano, obviamente. A gente tem que entender que o campeonato goiano não é lá esses campeonatos, mas assim como o Carioca também não é. Mas está bem no Atlético Goianiense, o Shailon. Tem o Carlos de Pena também, do Inter. Canhoto, que estava num momento bem ruim no clube. Estavam falando que ele ia ser mandado embora, mas aí ele voltou atrás e falou que não era bem assim e tal. Eu acho que caberia abrir no Vasco, contrato de 1 ano, um jogador experiente, 32 anos, canhoto. E outro aqui que o torcedor vascaíno já conhece e foi bem ventilado, que é o Martim Benítez, né? Que está no América Mineiro. Jogador também que tem muita lesão, mas quando está em campo, no seu 100%, ajuda bastante. Foi muito fundamental no Brasileiro 2020. Depois ele foi pro Grêmio, foi pro São Paulo, rodou, voltou pra Argentina, agora voltou pro América Mineiro. Mas, assim, é um bom jogador. Eu acho que desses 3 nomes aqui é o jogador que, assim, eu daria menos prioridade por conta das lesões.
Eu acho que eu iria mais atrás do Shailon ou do Carlos de Pena, né? Pelo fato também de estar num momento ruim no clube, o momento interno não é bom. Eu acho que eu iria atrás dele. Eu não sei como é que está a questão de caixa no Vasco, mas assim, eu acho que seria um bom nome para o Vasco pensar e tentar contratar, né? O Vasco que está atrás de outros 3 nomes aqui, que esses já são oficiais, que o Vasco está querendo, que é o Marlon Freitas, do Botafogo, o Emanuel Martinez, do América Mineiro também, e o Kaique, volante do Juventude, né? O Vasco já está trabalhando para poder trazer esse jogador. Então assim, acho que agora, antes eles estavam focados em trazer volantes, né? O Marlon Freitas, o próprio Kaique, agora tem que estar focado em trazer meias, centrais, para ser o cérebro da equipe. O plantel do Vasco é nítido que existem ausências, por exemplo, pontas, que desde que o Peck saiu, por exemplo, não tem um ponta. O Rossi não serve para ser um ponta titular do Vasco no Brasileirão. E também, mas vendeu o Orediano também, né? Exatamente. Que não queria jogar, mas era um jogador muito importante, que poderia ter um futuro no Vasco. Tá muito bem na Major League Soccer. O problema aqui era mais cabeça dentro do clube, alguma coisa aconteceu. O ambiente não estava bom, acho que foi o melhor mesmo ser feito. E agora o meio-campo talvez tenha Praxedes e Serginho disputando para titularidade, o que não é nem um pouco próximo do que é ideal para o Vasco ter como um meia titular. E o volante, a questão de volante, tem bons nomes, só que eles estão lesionados, né? O próprio Jair. Paulinho. O Jair e o Paulinho eram nomes importantes que com certeza brigariam pela titularidade ou seriam absolutos. Em falar em também volantes, eu li hoje que o Gabriel Menino é um nome ventilado também no Vasco, né? Ele que é banco do Palmeiras, perdeu muito espaço, né? Surgiu muito bem em 2020, junto com o Patrick de Paulo, Danilo, Gabriel Verón, Wesley no Palmeiras, mas ele acabou perdendo muito espaço, teve alguns problemas fora de campo também. Tem proposta do Grêmio, Américas do México, né, do André Jardine, que foi técnico dele nas Olimpíadas de 2020, e o Vasco, que eu acho que seria um bom time para ele vir, tentar esse passo na carreira, tentar dar a volta por cima também. Não que ele esteja em baixa no Palmeiras, mas ele entra muito pouco, né, no time do Abel Ferreira, perdeu muito espaço. Acho que seria uma boa ele no Vasco. Até como meia ele já atuou no Palmeiras, no meia central. Eu não acho que ele faça essa função tão bem quanto ele faz a de volante. Joga também como lateral, pode jogar como ala. Já teve vários clubes do futebol europeu de olho nele, como Newcastle, Fiorentina. Mas acho que seria um bom nome para o Vasco, né? Ele, de certa forma, tem essas principais ausências dentro do meio campo. Exatamente. E, bom, o Vasco precisa do mercado, isso é claro. Só que é curioso, né? Que o Vasco não tem um diretor de futebol. O Alexandre Matos foi demitido. Sim. Então, existe uma comissão dentro do Vasco que faz vai atrás dessas contratações, agora que a janela abriu. Porém, não tem um nome para isso, não tem nem com quem reclamar. Não é transparente a esse ponto de você saber quem está fazendo, quem está tomando a conta daquilo. E, bom, falando um pouquinho sobre esses nomes especulados no Vasco, né? O Marlon Freitas, o jogador do Botafogo, atuou muito bem no ano passado, com certeza estava entre os melhores do Brasileirão, os melhores volantes do Brasileirão. O começo do ano estava muito bem. Naquele primeiro turno histórico do Botafogo. E é um jogador que foi muito importante. Só que assim como o resto do time, o desempenho caiu no segundo turno. E ele ficou muito marcado pela piscadinha naquele jogo contra o Palmeiras. A própria torcida do Botafogo queimou um pouco ele para a torcida. Então, ele ficou com esse bastidor ruim. E o Ramon Dias, a comissão do Ramon Dias, já tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas antes. Só que o Vasco esperou um momento ruim para ir atrás dele. Porque naquele momento em que até ele tinha esse desejo de sair, seria um momento perfeito. E como não ocorreu, agora o Botafogo faz jogo duro para conseguir comprar ele. Houve uma tentativa do Vasco de comprá-lo por 12 milhões ou 14, só que não foi recusado oficialmente. Porém, há de se esperar que peça um valor maior para essa contratação. Então, é um jogador bom, que pode substituir essa lacuna que o Vasco precisa, apesar de ter 2 bons volantes, mas eles estão lesionados. Então, precisa abrir o bolso para resolver esse problema. E seria um nome que, eu não sei você, mas eu particularmente gostaria bastante de ver Marlon Freitas atuando pelo Vasco. Eu acho ele um bom jogador, cara. Acho que talvez essa mudança de áreas na carreira dele seria uma boa, né? Ele também não tá... Ele vem sendo titular do Botafogo, mas assim... não vem tendo um desempenho mesmo que ele teve no começo da passagem dele pelo clube. Então, assim, acho que seria uma boa para ele. Eu acho que dos nomes desses volantes, né, acho que o Kaique, do Juventude, pela idade, e o Gabriel Menino também pela idade, seriam ótimos, né? E talvez trazendo 2 volantes, pode ser o Marlon Freitas ou o Kaique, Gabriel Menino e Marlon Freitas. Eu acho que seria legal, assim, mais pra frente, quando o Paulinho voltar, ele jogar como um meia, né? Que ele jogou como um meia já em alguns clubes lá na Arábia Saudita, se não me engano, ele fazia esse papel como um meia, central. Eu acho que é importante a gente
vê dessa forma. O Paulinho pode ser muito mais do que um volante quando ele voltar. A gente tem que ver como ele vai voltar. Então, assim, acho que seria, é uma boa, cara. Tem que contratar jogadores jovens, mas se puder também contratar jogadores com Marlon Freitas mais experientes, também é uma boa, vai agregar bastante ao elenco. É o perfil da 777, né? A questão Exato. de contratar jogadores jovens é a preferência, aparentemente, deles. Acho que de todos os clubes hoje, né? Principalmente esses que têm esse objetivo financeiro, essas SAFs no geral. Exatamente. Querem fazer dinheiro com isso. E o Emmanuel Martinez, do América, que é um clube agora de Série B, ele, assim como o time no geral, era considerado como bons jogadores, o time jogava bem, mas perdia. O Vasco mesmo ganhou do América com gol no final, aquele gol de falta histórico do Payet. E era um time muito bom, só que não vinha conseguindo os resultados que parecia merecer. Então é um bom nome e que não tem mais sentido de permanecer no América, porque é um jogador caro pro América. O América não vai conseguir continuar com ele pelo alto preço, então o Vasco poderia ser uma boa opção para ele, e pro Vasco ele é uma ótima opção. Também acho. É um bom jogador, se provou muito bem, muito bom jogador no América. Acho que seria uma boa pro Vasco. É aquilo que você falou, é muito caro pro América. Acho que o Vasco conseguiria pagar o que ele pede, né? O que ele pede, né? Então acho que isso é mais importante. No mundo ideal, Marlon Freitas e ele vindo seria um ótimo negócio pro Vasco, sim, né? Mas eu acho bem difícil que um venha, então os dois eu não consigo nem considerar como algo possível. E falando mais algo a acrescentar sobre os jogadores ventilados? Acho que foram esses 3 nomes aqui que eu quis dar dos meias, né? O Shailon, o Carlos de Pena e o Benítez, né? Um pequeno comentário sobre o Benítez. Eu gosto do futebol dele. Quando ele atuava pelo Vasco, eu gostava bastante. Ele lembra muito Valdívia, cara, do Palmeiras. Não pelo futebol, o Valdívia era muito melhor. Mas eu tô falando na questão de, tipo, é um jogador importante, é um meio campo criativo. Ele acha passes que os outros meio campos não acham do mesmo time. Ele bate faltas que outros jogadores não batem. Ele é muito bom na bola parada, é um cara inteligente. Só que ele tem muito problema com lesão. Esse é o principal problema dele. Parece que ele é feito de vidro. Exato. Então, por isso que as passagens dele por Botafogo não, perdão. Vasco. Grêmio e São Paulo não foram tão boas quanto no Vasco. No Vasco ele teve mais sequência de jogo. E se lesionava também. Se lesionava também? Então, ele tem muito problema com lesão. Esse é o grande problema do Benítez. Sinceramente, nesse momento em que o Vasco não tem um meia confiável, que tem Praxedes e Serginho, que, o Serginho fez o gol do acesso, mas eu acho que tá bom por ali, não é um jogador que só por isso, só por esse saudosismo, pode ser um meia titular. Eu acho que o Benítez é uma opção, se ele vier por um baixo custo, às vezes por empréstimo, eu não acho algo que você possa descartar. Porém, o Vasco, a SAF, parece que compra esses jogadores que são jogadores arriscados e trata eles como se fosse solução, né? O próprio Cleiton, por exemplo, vindo, o Adson, não são as soluções. Podem dar certo ou não. Sim. Então, o Vasco não tem esses nomes que são certos de serem os principais jogadores da equipe, então precisaria ir atrás desses nomes também, o que eu acho difícil, se contratar um ou dois e ir além deles. Não, pelo menos até agora o Vasco não teve esse perfil de contratação. Eu acho que, assim, se fosse para escolher um desses 3 que eu trouxe, pela qualidade apresentada até aqui, assim, o Carlos de Pena ele começou muito bem no Inter, mas o Benítez no Vasco, tanto que a torcida gostava muito dele na época. O Shailon teve altos e baixos no São Paulo, agora que ele está começando a jogar muito bem no Atlético. Seria uma aposta, na minha opinião, entre aspas. Mas eu acho que o Carlos de Pena seria talvez a melhor das opções, porque a idade de 32 anos é um jogador que já conhece o futebol brasileiro, está vivendo um momento um pouco ruim no Inter, né? Bem ruim, na verdade. Não está jogando, não sabe se fica, se sai. Eu acho que essa mudança de áreas para vir jogar no Vasco, pelo menos essa temporada, né? Jogar um ano para ver como ele vai desempenhar, acho que seria uma boa para ele, né? E no caso do Benítez, se fosse contratado, eu gostaria, se eu fosse diretor do Vasco, eu faria um contrato de produtividade, né? Como, por exemplo, o contrato dele é até o final do ano, mas assim, o salário dele seria pago na produtividade, quantos jogos ele consegue jogar, quantos assistências e gols eu acho que nem precisa colocar, mas é mais quantidade de jogos que ele joga, que ele entra. É uma forma de não ficar no prejuízo, né? Exatamente. E financeiramente falando, também o Vasco há 80 dias vive essa busca por um patrocinador master. Tinha a Pixbet como patrocinadora na temporada passada. Fez alguns patrocínios pontuais nesse Carioca. Só que eles querem dobrar o valor. Isso é algo bem positivo da 777. Eles conseguem pagar as contas, manter tudo em dia, sem precisar depender de patrocinador. Então, eles buscam dobrar o valor e chegar no patamar de 40 milhões
pelo patrocínio Master, estampar a camisa do Vasco, mas não acharam ainda. É claro, existem contratos, existiu uma casa de apostas, entrou em contato e não deu muito certo pela questão dos valores, e essa pequena novela deve se estender um pouquinho, mas com certeza não é o foco do Vasco, né? E meio esse momento turbulento de diretoria, o próprio Pedrinho também, a gente falou no podcast passado que teve aquela questão, a entrevista dele, falando que não pode falar mais de 9 vezes, então o Vasco vive, em muitos aspectos, um momento difícil. Sim. Eu vejo assim, cara, time hoje pra ficar sem patrocínio Master é muito difícil, ainda mais um time grande como o Vasco. Então eu acho que o clube vai achar, talvez não nos valores que eles pretendem, né, acima de 40 milhões, de 50 milhões, não sei quanto eles querem, mas eu acho que vai conseguir achar. Hoje o que mais tem é a casa de aposta, né, e elas pagam muito bem pros clubes. Um exemplo é a casa de aposta que patrocina o Corinthians, né, segundo o presidente do Corinthians falou que vai pagar muito dinheiro, não sei o quê. Mas assim, acho que consegue sim, uma empresa grande. Tanto que foi falado pela torcida, até a própria Crefisa, né? Foi ventilada, mas eu não sei se vai acontecer, pelo fato da Leila Pereira ser presidente do Palmeiras hoje, né? Talvez seja mais um desejo da torcida do que uma possibilidade. Exatamente. Mas ela tem bom contato com o Pedrinho. Isso, a torcida já liga um fator no outro e já pensa... Teria que ver se tem um bom contato com Exatamente. a 777, né? Exatamente, que é isso que importa. Mas acho que o Vasco consegue um patrocinador, talvez não nos valores que eles querem, mas... Algo mais próximo Algo do mais que já próximo, era. exatamente, E, bom, acho que o panorama geral do futebol carioca engloba bastante a Libertadores, né? Assim como uma conclusão, foi decepcionante essa semana. Eu acho que a menor decepção é do Flamengo, porque já era esperado que não ia com a força total pelo desgaste, mas mesmo assim não jogou tão bem. Eu coloco como decepção todos, assim, sem exceção dos três, porque o elenco do Flamengo não pode perder assim para nenhum time praticamente. O Botafogo muito pela jogar em casa, né? E o Fluminense por ser o atual campeão da Libertadores. Esse é o grande problema, na minha opinião. Mas dos três, qual que você acha que foi o mais... O pior, acho que o Botafogo. Botafogo, né? Botafogo em casa, diante da torcida. Realmente, 3-1 não foi um resultado legal. É decepcionante. Acho que desanima um pouco. Desanima, mas eu ainda acho que o Botafogo passa, cara. Passa, nem se for pra passar em segundo, acho que o Botafogo passa. Eu tô muito confiante nesse trabalho do Arthur Jorge. Eu acho que ele tem tudo pra fazer o time andar. Eu acho que de primeira, cara, ele pode mostrar o jeito que ele gosta de jogar, pra frente, ofensivamente. Mas, cara, entender que também às vezes tem que ser... 1-0 tá bom, 1-0 é goleada em Libertadores, ainda mais se falando em altitude. Jogar fora de casa. Jogar fora de casa. Ele vai chegar bem no meio nessa fase de grupo da Libertadores, então não vai ter muito tempo pra preparar o seu elenco. Sim, no fundo ele não foi nem anunciado ainda, né? Exatamente. Tá tudo certo, mas... tá tudo certo, mas pode ainda acontecer... não é oficial. Mas eu acho que vai, essa semana ainda, na próxima, já deve oficializar. Com certeza. E o Botafogo vai ter esse... Mas eu acredito que todos eles passam. Então o Botafogo, nem se for em segundo, o Botafogo passa. Não vai ficar no prejuízo, não. Nenhum time brasileiro vai ficar no prejuízo nessa Libertadores. O elenco do Botafogo no todo é um elenco que é bom, joga bem. Não é ruim, exatamente. Mas tem que ver no resultado também, né? Porque o valor, a qualidade não é tudo, a qualidade individual, né? Exato. E, bom, eu acredito que seja esse os principais fatos dessa semana no futebol carioca, um panorama geral. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. Não, acho que não, cara. Acho que foi isso mesmo. Acho que falamos tudo que deveríamos ter falado e é isso que importa. Exatamente. É sempre bom falar um pouquinho do futebol carioca, né? O tradicional futebol carioca. Não tem jeito. E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar aqui até o final, escutar esse Resenha 90. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários. Exatamente. Compartilha para as pessoas também ouvirem um pouquinho do futebol carioca, né? Às vezes não tem muito tempo para se informar. Então, acompanhar um pouquinho do que houve na semana de uma forma leve, divertida e bem informativa. Exatamente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.